Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro deve ter problemas de ouvido ou já vem tão formatado que nem ouve aquilo que se diz. Porque, repare, eu comecei a questão do salário mínimo por há que valorizar o que deve ser valorizado. E nós valorizamos o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, foi isto que foi dito agora mesmo, como pode confirmar, claro. Mas a questão, portanto, é que não respondeu direito a uma questão fundamental. Então agora vai-se fazer um novo acordo, vão fazer um novo acordo para concretizar o acordo já feito. Esta é a contradição, Sr. Primeiro-Ministro. Não há nada a acordar, há um acordo estabelecido, metas já claramente definidas, mas não, agora parece que não por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Bom, passemos a uma outra questão importante. Sr. Primeiro-Ministro, ainda não entraram em vigor estas medidas drásticas, duras, que vão afetar particularmente os trabalhadores, os reformados, e já está uma nova ofensiva. É os salários, portanto, foi o congelamento das pensões, os cortes na proteção social. Aí está. Agora, por parte de instituições internacionais, tanto da direita económica portuguesa, claramente um objetivo de liquidar direitos que estão consagrados na Constituição da República, designadamente o direito ao emprego e à proibição dos despedimentos sem justa causa, em que começam a haver vozes de liberalização total dos despedimentos, ao arrepio da Constituição da República. Mas ficámos inquietos e não respondeu a uma pergunta anterior, que é: o Sr. Primeiro-Ministro vai dizer que não está de acordo com a liberalização selvagem dos despedimentos. Vai dizer, enfim, que os trabalhadores vão continuar a ter garantias. Mas será possível que esteja em curso alguma operação em que os patrões podem despedir livremente e o Estado, ou seja, portanto, os trabalhadores, pagam através do embaraçamento da indemnização por despedimento? Vai criar algum fundo? Vai usar dinheiros públicos para sustentar, portanto, aquilo que o patronato quer fazer? Diga-lhes, esclareça-lhes. Não estou a fazer nenhuma acusação, estou a fazer uma pergunta que era importante responder. Bem. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu noto agora que o Sr. Deputado valoriza o aumento do salário mínimo. Finalmente. Noto que se recusa a valorizar qualquer trabalho do Governo nesse sentido. Só o aumento, não o trabalho do Governo, ou qualquer mérito, ou qualquer prioridade que o Governo tenha estabelecido a esse propósito. Isso, naturalmente, o Partido Comunista atribuirá isso à justa luta dos trabalhadores contra o Governo. O aumento do salário mínimo foi contra as políticas do Governo. Vejam a perversa avaliação que o Partido Comunista faz. Quer dizer, tudo o que de bom acontece é apesar do Governo. Nada. É em consequência das boas políticas do Governo. Lamento muito, Sr. Deputado, mas quem se empenhou para o aumento do salário mínimo nos últimos anos, quem lhe atribuiu sempre uma prioridade ao aumento do salário mínimo, foi o Governo que se empenhou nisso. Finalmente, Sr. Deputado, sobre a matéria que fala sobre ofensiva e operação, o Sr. Deputado desculpará, Sr. Deputado, mas eu quero recordar o seguinte ao Sr. Deputado e a toda a Câmara. Quando acabou a discussão sobre o Orçamento de Estado, eu tive a ocasião de anunciar que o Governo se iria empenhar agora numa agenda para o crescimento, para a competitividade e para o emprego. E é nisso que estamos empenhados. E tive a ocasião de dizer que essa agenda para o crescimento, para a competitividade e para o emprego passaria por 4 áreas. Em primeiro lugar, exportações. Valorizar o setor exportador. Diminuir as nossas exportações. É aí que temos que jogar todas as políticas públicas de fomento da nossa política económica. Em segundo lugar, reduzir os custos administrativos. Em terceiro lugar, redinamizar o setor da requalificação urbana. E também fazer mudanças no mercado laboral que tenham como objetivo que as empresas recrutem mais rapidamente, que a negociação seja mais efetiva ao nível da empresa e possa conduzir, portanto, a um combate ao desemprego.
É isso que nós queremos fazer. Agora, os senhores deputados só se concentram na última. Mas isso é um erro, senhor deputado. A agenda para o crescimento tem estes aspectos todos. Exportações, redução de custos de contexto, requalificação urbana e também no mercado laboral, uma dinamização da contratação, por forma a que aquilo que são as orientações que vinham da revisão do último Código Laboral possam ter um impacto mais significativo e mais rápido na sociedade portuguesa, dada a crise que estamos a viver internacionalmente e que obriga todos os países a olhar para o seu mercado laboral por forma a combater o desemprego. É isso que temos vindo a dizer e é isso que dizemos. Agradeço que o Sr. Deputado não se tenha posto com as fantasias do Deputado Francisco Louçã. Foi com as fantasias de que o Governo agora ia despedir ele próprio, perguntando-me, aliás, quantos é que vai despedir. Não, Sr. Deputado. Não haverá nenhuma alteração, eu já disse isso 1000 vezes, não haverá nenhuma alteração no conceito de justa causa, que é um bom conceito. E não haverá nenhuma alteração naquilo que é o despedimento individual, como propõe o PSD, pela simples razão que o Partido Socialista se opõe. E como isso só pode ser conseguido por uma revisão constitucional, eu não lhe posso dizer isto de outra forma, não haverá a eliminação do princípio da justa causa naquilo que é o despedimento individual. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, em relação à sua resposta, no fundo, não respondeu à questão de fundo, que é saber se vai haver um fundo público para sustentar as indemnizações dos despedimentos. Fica a dúvida, mais uma pergunta por responder. Sr. Primeiro-Ministro, queria aqui colocar-lhe, portanto, uma questão essencial. Foi aqui colocada a questão da situação nos Açores, tendo em conta as retribuições dos trabalhadores da administração pública. E, compreendendo a preocupação da direita, o que achei estranho é que, falando de exceções, não se tenha falado da exceção escandalosa em que alguns grupos económicos, e particularmente a PT, tenham procurado, digamos, numa jogada de antecipação, fugir a uma justa tributação dos dividendos então realizados. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro primeiro mostrou boas intenções, mostrou preocupação, depois silêncio absoluto. Hoje é a questão dos Açores, enquanto que isto é atirado para as calendas, para o esquecimento, prejudicando assim o Estado, levando à injustiça fiscal e à não comparticipação desses grupos económicos em relação à situação que o país vive. Uma última questão que tem a ver com a sua afirmação. O senhor está preocupado que era necessário aumentar as exportações, que é preciso aumentar a competitividade das empresas e já aqui foi colocado a questão dos custos da energia, a que eu junto a questão do preço do gás. Sabe o Sr. Primeiro-Ministro que em muitas empresas isto são 50% dos custos de produção e para a EDP representam centenas de milhões de euros de lucro. Repare, discute-se ao cêntimo o aumento do salário mínimo nacional. Não se discute os milhões que a EDP vai conseguir com este aumento sobre a energia, particularmente da eletricidade. E fico preocupado porque a sua resposta, de facto, é clara. Temos um mercado liberalizado. Ou seja, os governos, o seu e os anteriores, liberalizaram com um argumento fundamental, muitas vezes dito aí dessa bancada, que era, estamos a liberalizar para baixar os preços. Vê-se, Sr. Primeiro-Ministro, o que fizeram, o que está a acontecer, e depois vem dizer agora que é com a entidade reguladora. É o que se chama, Sr. Primeiro-Ministro, sacudir a água do capote. Fizeram o mal e agora não assumem as consequências disso. De qualquer forma, nós consideramos que estes custos da energia e do gás, esses sim vão ser tremendos
profundamente negativos para as empresas, para as exportações, para a sua competitividade. Não são os salários, Sr. Primeiro-Ministro, não são os salários e muito menos o salário mínimo nacional. Aquilo que deveria ser feito era reduzir os custos dos fatores de produção, designadamente no plano da energia e no plano do gás.